Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós leremos, irmãos, os versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te agradecemos por podermos nesta noite ouvi-la e, meditando nela, extrairmos os tesouros do Evangelho. Te louvamos por este grande privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos nós somos resultados de algum avanço missionário, de algum avanço evangelístico. E certamente quando nós chegarmos lá nos céus, nós viveremos uma experiência dupla. Teremos então em glória aqueles que se esforçaram para que o Evangelho chegasse até nós, e teremos também a glória de desfrutarmos do resultado da nossa semeadura, ou seja, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da Graça através das nossas vidas. E é claro que quando a gente fala de pessoas, a gente pode focar numa só pessoa, mas há todo um trabalho, em favor do Evangelho para que nós pudéssemos conhecer a beleza de Cristo Jesus. Se nós pensarmos, por exemplo, na abertura das portas para o Evangelho no Brasil, nós podemos nos lembrar de Robert Calley, o congregacional, de Ashbury Green Simonton, o presbiteriano. Podemos lembrar também do também presbiteriano João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para a nossa língua, a língua portuguesa. E também pelo Smith, que trouxe o Evangelho aqui para o Recife, o presbiterianismo, e tantos outros que nos sucederam, como diz o autor aos Hebreus, uma grande nuvem de testemunhas que promoveram de alguma forma e tiveram alguma influência para que o Evangelho chegasse até nós. Podemos lembrar de forma mais próxima das pessoas que nos apresentaram o Evangelho ou apresentaram o Evangelho às nossas famílias. E nós devemos lembrar com alegria e com gratidão dessas pessoas. Eu lembro ainda hoje com muita gratidão da irmã Maria de Jesus, que foi quem apresentou o Evangelho para nós lá em casa, quando nenhum da nossa casa, nem da família materna, nem paterna, conhecíamos o Evangelho. Deus colocou para ser nossa vizinha uma mulher que veio lá do Maranhão e que me apresentou a minha família a mensagem do Evangelho, e hoje eu posso dizer que devo minha vida a ela, porque se não fosse pelo Evangelho, não seria nada, não seria ninguém. E Deus, logicamente, por sua graça, usou a vida dela. E assim Ele também tem usado a minha vida para alcançar outras pessoas. E a minha reflexão nesta noite é: se hoje nós estivéssemos nos céus, ou se de repente as pessoas que nos apresentaram o Evangelho estivessem já no céu e pudessem fazer a contabilidade do que elas se esforçaram para que o Evangelho chegasse até nós, e nessa contabilidade elas pudessem analisar se de fato valeu a pena todo o esforço, todo o risco, toda a dedicação para que o Evangelho chegasse até nós, refletindo a respeito da nossa própria vida. Valeu a pena o esforço que essas pessoas fizeram
para que o Evangelho chegasse até as nossas vidas. Isso é uma reflexão apenas no âmbito mesmo da meditação, da reflexão, né, para nós pensarmos. Esse momento chegou também na vida do apóstolo Paulo para refletir a respeito dos irmãos de Colossos. Paulo nunca foi a Colossos, como os irmãos já sabem. Paulo chegou a Colossos não pelas suas próprias pisadas, mas através das pisadas de Epáfras, que foi o plantador da igreja de Colossos e que, por meio possivelmente do ministério de Paulo, conheceu o Evangelho. Mas Paulo mesmo nunca esteve lá. Mas todo o esforço que foi promovido para que o Evangelho chegasse até essas pessoas é para que elas tivessem um conhecimento extraordinário que mudaria e que transformaria a vida delas, que é o conhecimento do mistério de Deus, Cristo Jesus, que esteve oculto durante um tempo, mas que aprouve a Deus no tempo, na plenitude dos tempos, revelar para que todos pudessem conhecer a beleza de Cristo Jesus. Bem, como os irmãos sabem, a igreja de Colossos era uma igreja que estava sendo assediada, possivelmente por um gnosticismo, ainda que embrionário, mas que já estava batendo a porta da igreja de Colossos por meio dos judaizantes. Estes tentavam, de alguma forma, colocar em pé de igualdade a doutrina da justificação pela fé, colocando outros elementos, festas, tradições, coisas ocultas, e eles meio que se achavam como se fossem uns iluminados. Eles achavam que o conhecimento das coisas misteriosas, né, das coisas espirituais, não era para todo mundo. Na verdade, era para uma elite espiritual ou filosófica a quem Deus revelaria, ou Logos revelaria, alguma coisa desse tipo. Paulo vem destruindo essas filosofias exatamente com a mensagem de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo é muito objetivo em dizer para os irmãos que Jesus é o mistério que esteve oculto, a quem Deus quis revelar e conhecer as grandezas do seu mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E Paulo diz: olha, irmãos, é necessário que vocês entendam a respeito de Cristo, porque todo o meu esforço não foi para vos apresentar tradições, não foi para inventar uma nova religião, não foi para estabelecer novos dias para serem celebrados, ou nem mesmo para apresentar para vocês um conjunto de regras e proibições. Não pode isso, não pode aquilo outro. Então Paulo diz: estejam atentos, porque ao mesmo tempo que a gente se esforça para pregar o Evangelho, há um esforço também exterior para que vocês confundam o Evangelho com qualquer outra coisa. E aqui, irmãos, vai um conselho para os irmãos terem muito cuidado, porque hoje nós não precisamos mais ir para uma biblioteca para ir atrás de conhecimento, né? Antigamente, os irmãos aqui mais antigos, né, 40 anos para trás, devem lembrar bem quando a gente saía para as bibliotecas públicas para estudar, né? Então, o professor passava um assunto, um trabalho, e a gente marcava e dizia assim: vamos na biblioteca tal. Aí se reunia todo mundo, pegava o ônibus, ia para o centro do Recife, aí a gente ia para as bibliotecas, espalhava os livros lá, tal, e começava aquela pesquisa toda. Hoje em dia a nossa pesquisa está aqui, ó. Ela chega para nós, inclusive quando nós simplesmente conversamos a respeito de algum assunto. Você já deve ter tido essa experiência, né? De você comentar em casa assim: estou precisando comprar um óculos. E aí quando você abre o seu Instagram ou o seu Facebook, vem um monte de ótica, né? Para você. Ou então você diz assim: estou precisando comprar um alicate de unha. E aí vem as promoções da Shopee, né? Então, hoje em dia, vejam, a gente nem precisa muito ir atrás do conhecimento em geral. Ele vem até nós.
por um aparelhozinho que a gente tem em mãos. E juntamente com isso, logicamente, vem tudo da internet. A internet não vai fazer a peneira, o filtro, quem vai ter que fazer é você. E hoje tem muita coisa que parece o evangelho, mas não é. Os mais antigos vão lembrar do Denorex, né? Parece, mas não é. Então tem coisa que parece, mas não é. Você de repente tem uma simpatia por determinadas filosofias ou ideologias políticas e elas às vezes têm um cheiro assim de evangelho, mas cuidado, não é evangelho. O evangelho puro e simples, ele tem um foco em Jesus, na pessoa bendita do nosso Salvador. Por isso, muito cuidado com filosofias, mesmo que elas tenham um certo quê de verdade. Nesta época aqui, possivelmente havia uma influência dos estoicos, né? Você deve lembrar de alguns deles, mas, por exemplo, Sêneca, quando você lê algumas frases de Sêneca e tal, você diz assim, olha para aí, tá vendo? Tem tudo a ver com o que eu creio, com o evangelho, mas não é. Ali é a apresentação de um nível de moralidade superior, que meio que faz daquilo ali uma forma de religação com o divino. E nós sabemos bem que o evangelho é o contrário disso. Pela moralidade, nós somos, na verdade, desligados de Deus, pois a lei nos apresenta a nossa condição de pecadores. E se nós somos pecadores, descumprimos a lei, logo nós precisamos de alguém para nos salvar. Cristo, então, é aquele que é perfeito, cumpre a lei e nos aproxima novamente de Deus. Você pode de repente estar viajando aí no seu celular, no seu WhatsApp, e no seu Instagram, ou seja lá o que for, e você ter contato com as frases de Mário Sérgio Cortella, ou de Clóvis, ou de Pondé, e você dizer assim, ora, é isso aqui que eu acredito. E ainda que esses homens tragam um certo nível de reflexão e lidem de alguma forma com a verdade, nada, irmãos, nada se compara com o evangelho. O evangelho é supra. O evangelho não se dobra às filosofias deste mundo e às perspectivas deste mundo. O evangelho nem mesmo se molda às expectativas humanas sobre as coisas desta vida. Se assim fosse, nós aceitaríamos, por exemplo, filosofias que defendem justiça social, igualdade e coisas que parecem ser o evangelho, mas não é. Nós também temos visto o excesso de materiais que querem aproximar suas filosofias do evangelho, como eu já citei algumas vezes para os irmãos, Jesus como psicólogo, como administrador, como executivo, como gestor de recursos humanos, Jesus como um revolucionário político, Jesus como um justiceiro, sei lá, tantas coisas são nos apresentadas a respeito de Jesus, que parecem com o evangelho, mas são filosofias humanas que ficam nas suas limitações e que não têm poder para nos salvar, pois só o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o foco do crente, o foco da igreja é no evangelho e não simplesmente naquilo que nos aproxima das verdades do evangelho. E todo o esforço, irmãos, que o apóstolo Paulo fez, que o próprio Senhor Jesus, primeiramente, né? O próprio apóstolo Paulo e tantos outros que sucederam os apóstolos e na história se levantaram para que o evangelho nos fosse repassado, não pode ser em vão para nós confundirmos o evangelho com qualquer outra coisa. Quando nós confundimos o evangelho com tradições, com religiosidade que proíbe isso ou aquilo, sem nenhum sentido, sem nenhuma razão ou base escriturística, nós estamos como que nos desfazendo de todo o trabalho histórico que foi feito em nosso favor para que nós tivéssemos a plenitude do evangelho.
E quando nós temos, irmãos, a plenitude do Evangelho, nada mais nos encanta, porque o Evangelho é superior a qualquer doutrina, a qualquer filosofia, a qualquer pensamento humano. O apóstolo Paulo, então, irmãos, faz questão de chamar a atenção aos irmãos de Colossos quanto a todo o trabalho que foi empreitado em favor deles, para que eles conhecessem o Evangelho. Observem comigo a partir do verso 1 deste capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos Laodicenses. Colossos ficava ali ao lado. Colossos, né? Laodiceia e Herápolis. E por quantos não me viram face a face. Paulo sabia, irmãos, da sua representatividade para a igreja naqueles dias. Era clara a diferença que se fazia entre as igrejas que tiveram o privilégio de receber o grande apóstolo Paulo e aquelas que não tiveram. Mas Paulo sabia que ele não era onipresente, ele não poderia estar em todos os lugares. Paulo estava preso aqui. Então Paulo sabia que, embora ele não tivesse chegado até lá, colocado os pés, entrado na casa onde a igreja de Colossos funcionava, Paulo queria que isso não trouxesse para eles um sentimento de que não houve esforço para que o Evangelho chegasse até eles. Paulo sabia da sua limitação, mas entendia também que para as igrejas que não o viram face a face, ele deveria fazer um esforço ainda maior, e certamente Paulo se dedicava muito mais em oração em favor desses irmãos. Qual era o objetivo de Paulo? Para que o coração deles, verso 2, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Aqui, irmãos, há uma linguagem que na nossa tradução a gente não consegue entender bem. Paulo vai usar aqui de um certo nível de ironia. Os irmãos vão entender, principalmente quando nós chegarmos no capítulo 3, quando Paulo vai apresentar algumas dificuldades pontuais que a igreja estava passando. Mas havia então, naquele momento, judaizantes, gnósticos, ainda que de forma embrionária, que gostavam de usar o termo mistério, coisa misteriosa. E Paulo diz: ora, o mistério que na verdade vocês devem buscar conhecer, foi um mistério que esteve oculto, mas que Deus quis fazer conhecer a quem Ele desejou. Esse mistério é Cristo, em quem está toda a sabedoria de Deus. Deus então decidiu fazer com que aquilo que era mistério fosse revelado. Portanto, nós não precisamos mais de mistérios, porque o grande mistério já foi revelado. E é curioso, né, irmãos, porque a igreja de Laodiceia, de Colossenses, mesmo tendo tido conhecimento de Cristo, estava sendo assediada por uma doutrina que dizia: há ainda mistérios que vocês precisam conhecer. E esses mistérios estavam tomando até mesmo o lugar na afeição dos colossenses do próprio Cristo. É como se eles precisassem conhecer algo além de Cristo. E Paulo diz: não há mais mistério. O mistério já foi revelado. É Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto agora foi revelado. Nele há toda a riqueza do conhecimento, nele há toda compreensão. Por isso vocês não precisam mais correr atrás de mistério nenhum.
Vocês não precisam mais ficar na expectativa de alguma coisa mirabolante, extraordinária, sobrenatural acontecer, porque aquilo que era impossível ao homem natural, Deus de forma sobrenatural já revelou. É o suficiente para salvar vocês, é suficiente para confortar, aquecer o coração de vocês e unir vocês em amor a todas as outras igrejas do Senhor. Meus irmãos, se esta palavra fosse pregada no meio pentecostal, certamente a expectativa dos nossos irmãos seria redirecionada a um evangelho mais simples, onde Jesus Cristo é o foco. Mas quando você vai a essas igrejas, você percebe que as pessoas querem Cristo mais algum mistério. Alguma coisa extraordinária tem que acontecer. Tem que ter um arrepio, tem que ter uma língua diferente, tem que ter uma visão de um anjo correndo para cá, de um homem de branco passeando no meio da igreja. Então, um culto onde Cristo é pregado, anunciado, louvado, adorado, para eles é um culto frio, se não houver alguma coisa misteriosa acontecendo. Se alguém não se levantar e disser alguma coisa que ninguém entenda, ou se alguém se levantar e proferir palavras que não se tem de fato domínio, se aquilo vai acontecer ou não. E sempre houve na história, mesmo antes do movimento pentecostal, sempre houve na história movimentos que insurgiram querendo colocar estas questões em pé de igualdade com o Evangelho, como se nós precisássemos conhecer alguma coisa além de Cristo. Meus irmãos, o que nós precisamos, na verdade, é conhecer mais de Cristo. E foi isso que nós cantamos agora há pouco. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, mais de Cristo, mais do seu santo e puro amor, mais do bondoso Salvador. O que nós precisamos não é de mais alguma coisa além de Cristo. O que nós precisamos é de mais de Cristo. Quanto mais de Cristo, melhor. Quanto mais de Cristo, maior a profundidade da nossa vida espiritual. Quanto mais de Cristo, mais cheios do Espírito Santo e menos mistérios, porque o mistério já foi revelado, como diz o apóstolo Paulo. Observe o verso 3, Paulo diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Havia uma ideia, lógico que diferente de hoje, né? Mas uma ideia de ocultismo, de um conhecimento assim, para um grupo específico, elitizado. E Paulo diz assim: não existe isso. Vocês não precisam estar atrás de coisas novas. Vocês não precisam. E meus irmãos, o Evangelho é o mesmo Evangelho há 2000 anos. Nós não precisamos de um novo evangelho. Nós não precisamos de um novo movimento. É triste quando nós vemos de épocas em épocas, as igrejas buscando novos movimentos. Já houve o Canela de Fogo, já houve o Dente de Ouro, já houve a Unção do Leão, né? Agora tem meio que esse movimento worship, né? Que até o nome é equivocado, porque worship em inglês é adoração, meio que quando as pessoas determinam, né? Aqui é worship, é como se em outras igrejas não houvesse adoração, né? Mas aquele movimento em que as pessoas ficam repetindo as mesmas músicas, os mesmos refrões, as mesmas notas, né? Essa casa é sua casa, essa é a nossa casa, nós preparamos a casa para você, vem para casa Jesus, você é o dono da casa, né? E as paredes pretas, e aquele jogo de luz, e o gelo seco, tudo tentando promover, e o pad, né? Que é aquele som que fica na mesma nota assim o tempo todo, que faz que você fique meio doidão, assim, meio viajado numa paranoia assim, meio que psicodélica, tal. E aí as pessoas dizem assim: hoje eu fui para um culto espiritual porque eu senti uma emoção tal e tal. Meus irmãos,
Não é que nós não possamos nos emocionar, e não é que a emoção em si seja algo ruim, mas o que nós menos precisamos hoje é nos emocionar com qualquer outra coisa periférica. O que nós precisamos hoje mais é de arrependimento, de pano de saco e cinza. O que nós precisamos mais hoje é de conversões genuínas, verdadeiras. O conhecimento de Cristo, irmãos, nos leva à mudança de vida, à transformação. Nós não precisamos mais corrermos atrás de qualquer outra coisa. O mistério que estava oculto já nos foi revelado. O que nós precisamos agora é nos comprometer com esse evangelho que com muito esforço chegou até nós. Não à toa Jesus pressionou alguns discípulos no capítulo 9 de Lucas, né? Quando estava terminando ali o seu discurso sobre o discipulado, antes da missão aos 70, Jesus chamou a atenção daquelas pessoas que estavam ali, a 3 pessoas pelo menos, ele disse, segue-me, a 2, né? E o outro disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus então chamou a atenção. Ao primeiro ele disse assim, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que nós mais precisamos hoje não é de um evangelho que nos emocione, é entendermos que viver o evangelho é estar disposto a pagar o preço, até mesmo da rejeição, do sofrimento, da cara feia de um colega de trabalho, do desprezo de um amigo. O outro disse assim, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus diz, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu vai e prega o reino de Deus. Jesus está nos lembrando que nós precisamos romper com as tradições deste mundo, e que as tradições deste mundo, elas têm o seu valor, mas elas não podem estar acima da nossa prioridade máxima, que é o anúncio do evangelho. E o outro disse assim, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa-me despedir dos de casa. Jesus disse assim, quem tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, se nós de fato queremos seguir a Jesus, o que nós mais precisamos não é conhecer um novo mistério, um novo movimento, não é passar 3 dias num cursilho, não é isso que vai fazer de você uma nova criatura, não é subir no monte, nem ser agora um legendário, né? Ou passar 3 dias no encontro com Deus, ou coisa desse tipo. Não é 3 dias que tem validade de 10, de 3 meses, ou coisa desse tipo. O que a gente precisa é de uma igreja de fato que se arrepende e que entende que a vida do evangelho é uma vida que não nos dá a condição ou tempo para nós nos distrairmos. Porque quem põe a mão no arado e se distrai olhando para trás, perde o fio da meada, né? Perde o sulco aberto. Assim acontecia quando os homens antigamente iam arar a terra. Se você sentasse atrás de um boi e colocasse o arado nele, e você por algum momento se distraísse, você perdia o caminho ali do sulco, abriria outro sulco e teria dificuldade depois com o plantio. Jesus diz, assim deve ser com aqueles que querem me seguir. Você não pode querer me seguir e ficar distraído com as coisas desta vida, e se sentir mais atraído pelas coisas que o dia a dia, que o mundo oferece, do que quanto à prioridade máxima, que é você viver a vida do reino de Deus. A vida no reino de Deus, irmãos, tem uma perspectiva diferente. A perspectiva do reino de Deus é aquela que nós proclamamos no nosso catecismo maior, que é a prioridade máxima das nossas vidas, o sentido da nossa existência é glorificarmos a Deus e gozarmos de Deus para sempre. É nós entendermos que, ainda que nós tenhamos tudo nesta vida, se nós não priorizarmos ao Senhor como centro das nossas vidas, nós seremos como Salomão,
que desfrutou de todas as coisas boas desta vida, mas que no final da sua vida na velhice, orientou os jovens dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais dirás, neles não tenho mais prazer. E ainda resumiu dizendo: olha, a suma de tudo que é importante se entender é isto: teme a Deus e anda nos seus caminhos. Nós não precisamos mais de mistério nenhum. O que nós precisamos é entender o que já nos foi revelado. Os irmãos conseguem entender a diferença? E tem gente que fica procurando o novo, quando na verdade nós precisamos valorizar o antigo evangelho, que se renova a cada dia nos nossos corações. Nós não precisamos de nenhuma novidade, de uma unção nova, de um movimento novo, de um mover novo, de algo diferente. Ah, Senhor, eu queria algo diferente. O que você precisa é de mais de Cristo. O que eu preciso é de mais de Cristo. Que Ele reine sobre as nossas vidas, que Ele governe sobre as nossas vidas, que Ele nos tome por inteiro, em nome de Jesus. Verso 4, irmãos, me ajudem com a leitura. Versos 4 e 5, vamos lá? Assim digo... Amém. O esforço de Paulo, irmãos, era para que os irmãos de Colossos não fossem enganados. Aqui é algo curioso. João Calvino dizia que o pastor precisa ter duas vozes: uma voz para acolher as ovelhas e outra para espantar os lobos. O pastor precisa falar manso para que as ovelhas sejam pastoreadas, mas ele precisa falar forte, firme, grosso, para pôr para fora aqueles que querem, travestidos de ovelhas, são lobos vorazes. Os enganos, irmãos, são muitos, muitos mesmo. Coisas que parecem ser o evangelho, mas não são. Isso é antigo. Observe que Paulo diz assim: para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Aqui Paulo cita a eloquência, a forma da construção do pensamento dos falsos profetas, dos falsos mestres que estavam se envolvendo com a igreja de Colossos. Irmãos, eles são assim mesmo. Eles usam de vãs sutilezas, eles usam de estratégias que são atrativas. O diabo não se veste de vermelho e fica com um tridente por aí. Não. Ele se for possível, ele se transforma até em anjo de luz para enganar. Então, as sutilezas de muitos discursos por aí têm atraído muitas pessoas e tem feito com que muitas pessoas acreditem que são evangélicas, que acreditem que são cristãs, porque seguem A, B ou C na internet. É muito curioso isso. Nós não podemos nos deixar enganar com esse tipo de coisa. O evangelho, irmãos, ele, ao mesmo tempo que ele nos aproxima de Deus, ele nos afasta de tudo aquilo que, mesmo parecendo ser de Deus, não é. E não há comunhão com isso. Não há comunhão com essa coisa. Às vezes a gente escuta alguns filósofos estudiosos dos nossos dias meio que com uma admiração misericordiosa da pessoa de Jesus, como se até meio que tivessem pena de Jesus. Um negócio meio esquisito. Jesus foi uma pessoa muito boazinha, Jesus foi alguém muito agradável. E Jesus, meus irmãos, nós não precisamos de advogados de Jesus. Jesus não constituiu ninguém como seu advogado. Não precisa de defesa. As palavras de Jesus eram vida e poder. As palavras de Jesus eram as palavras da verdade. Se sim, sim, se não, não. As palavras de Jesus, irmãos, não tinham como intuito não desagradar A ou B, tentando de alguma forma assim promover um bem-estar
entre as pessoas. Jesus não fez isso nem mesmo com os judeus da sua época. Lembra quando Jesus chegou no templo e viu os mercadores ali usando a casa de Deus com o mero intuito de ganhar dinheiro e não fazendo da casa do Pai uma casa de adoração? E Jesus foi lá e derrubou tudo e fez toda aquela confusão. Lembra quantas vezes os profetas chamaram os falsos de raça de víboras? Você deve lembrar. O Evangelho, irmãos, ele tem esse poder de atrair aquilo que é a verdade e de repelir a mentira. Cuidado com os enganos que se aproximam de nós, que parecem ser o Evangelho, mas não são verdades do Evangelho. Agora a gente liga a televisão, estão lá os adventistas, as Testemunhas de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, a Igreja de Roma. Mas olha, se tiver falando de Jesus, eu assisto. Opa! Você sabia que até na Umbanda falam de Jesus? Então tenha crivo. Tenha crivo. Não é porque estão falando de Jesus. A questão não é se estão falando de Jesus, é o que falam a respeito de Jesus. Não é simplesmente usar o nome de Jesus. Quantas vezes eu vi no terreiro se cantar: se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Eles cantam isso. E cantam até outras coisas, às vezes até melhores do que em muitas igrejas. Mas não é evangelho. Então cuidado, não é só porque tem um canal de televisão, não é só porque parece, você precisa ter crivo. O Evangelho chegou a nós para nós termos todo o entendimento e não ficarmos na superfície do entendimento. Nós precisamos crescer no entendimento de Cristo. E a verdade naturalmente repele a mentira, para que a gente não fique acreditando que essas seitas são nossas irmãs. Então me dê a mão que meu irmão serás. Cuidado com isso, muito cuidado. E aqui eu não estou defendendo que nós somos os exclusivos, não. Mas nós temos uma base, um fundamento de fé, um esqueleto de fé que nos diferencia de muitas dessas seitas que parecem ser o Evangelho, mas não são. Jesus não é para nós, como dizem os espíritas, um ser iluminado meramente, ou um modelo de caridade. Jesus é o nosso Salvador, o Salvador de pecadores, que pela lei estavam condenados, e que portanto, nem se tivessem 300 mil reencarnações, seriam capazes de alcançar a salvação, porque o homem naturalmente é pecador. Por isso que o Espiritismo, por mais que se chame ou queira se dizer que é cristianismo, né? Não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo, irmãos, nos apresenta uma base, um fundamento do Evangelho. Não é reencarnação, é ressurreição. Então, cuidado com aquilo que parece, mas não é. Isso, irmãos, não é porque nós queremos ser melhores do que ninguém, é porque foi feito um grande esforço para que nós tivéssemos o Evangelho, para que nós pudéssemos conhecer a Jesus. A fé cristã, ela foi para nós talvez recebida de forma muito confortável, mas ela foi fruto de muito sangue historicamente. Muita gente perdeu a vida, muita gente abriu mão dos prazeres desta vida, muita gente dedicou vida inteira e até mesmo a morte para que o Evangelho chegasse até nós, para que hoje nós não nos confundíssemos com qualquer outra coisa, mas para que Cristo Jesus fosse plantado no nosso coração com a semente pura que germina e dá fruto. Solos Cristos, portanto, só a Jesus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, eu encerro trazendo algumas aplicações. A primeira aplicação é dupla.
Louve a Deus pelo esforço daqueles que se dedicaram para que o Evangelho chegasse até mim e a você. Conheça um pouco da história da igreja. Conheça um pouco da história dos grandes mártires, de grandes personalidades que dedicaram suas vidas para que o Evangelho chegasse até nós. Para que a Bíblia fosse traduzida para outra língua, foi derramado muito sangue precioso, de gente muito boa, de gente muito inteligente, que abriu mão de suas próprias vidas. Louve a Deus por essas vidas. Ao mesmo tempo, quando nós pensamos no esforço que o Evangelho fez para chegar até nós, esforcemos-nos também para que o Evangelho chegue até outras pessoas. E aqui, se eu puder fazer mais uma aplicação nesse sentido, cuidado para que ao pregar o Evangelho, você não confunda o Evangelho com outra coisa. O Evangelho não é a pregação de uma moralidade inatingível. O Evangelho, embora a igreja cristã tenha pautas bem próximas a determinado grupo político, mas o Evangelho não é uma pauta política. O Evangelho não é uma pauta ideológica, nem da esquerda nem da direita. O Evangelho está acima de qualquer pauta, de qualquer pensamento ou de qualquer ideologia. Então nós não queremos implantar no Brasil um cristianismo de direita ou de esquerda. O que nós queremos no Brasil é que a igreja do Senhor cresça, pois onde a igreja cresce verdadeiramente, ela se torna a esperança de uma nação. Ela muda a vida de uma nação. Por isso que o nosso foco como igreja institucional é anunciarmos o Evangelho de Jesus. E como cidadãos desta pátria, sermos sal da terra e luz do mundo, para que assim brilhe a nossa luz diante de todos os homens e vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas não confunda, o Evangelho não tem nada a ver com partido A ou partido B. O Evangelho está acima de qualquer dessas ideologias. Uma outra coisa, irmãos, se aprofunde naquilo que Deus já te revelou. Nós temos as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento na nossa própria linguagem. Se você quer conhecer coisas extraordinárias, se aprofunde na palavra de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai se emocionar, mais você vai se entusiasmar com a beleza do Evangelho. Você não precisa de algo além das Escrituras para que isso promova algo novo em você. Você não precisa de novas experiências. O que os cristãos precisam de fato é nascer de novo. E nascidos de novo, vivermos para conhecer e prosseguirmos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Que o nosso desejo, irmão, seja nos aprofundarmos numa fé robusta, que nos faz perceber que todo o tesouro da sabedoria, toda beleza está em Cristo Jesus. Veja, irmãos, que termo Paulo usa: em quem está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E por fim, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Os cristãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque tudo que eles ouviam, eles conferiam à luz da Escritura. Você tem a Bíblia. Ao receber qualquer coisa, qualquer tipo de informação, não apenas da igreja, mas você está recebendo um tipo de informação no jornal, um conhecimento diferenciado num filme, num documentário. Analise tudo à luz das Escrituras. As Escrituras são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo todo. Ela nos faz perceber aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Não olhe com os seus próprios olhos, muito menos com os olhos de quem fala, mas olhe com os olhos das Escrituras, para que você não seja enganado com vãs filosofias. São muitas que têm se apresentado, mas nós somos guardados em Cristo Jesus e somos protegidos pela palavra para não sermos enganados com raciocínios falazes de pessoas eloquentes que têm
boa oratória, são capazes de vender picolé no Alasca. Mas a nós, não. Nós somos protegidos pelo Evangelho, o Evangelho da luz, que nos apresenta Cristo Jesus, a esperança da glória. Os nossos olhos estão fitos nele. O nosso coração está nele. E nada que nos tire 1 milímetro da presença dele deve ser atrativo ao nosso coração. Nele está toda nossa riqueza. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.